sabe? E aí o Ricardo fica se sentindo super mal, mas aí tem um momento no fim do episódio que eles estão numa situação de desespero, assim, tipo, num abismo, e aí o Gamora precisa andar, e aí o pai dele tá assim, vem filho, confia em mim, anda. E aí ele é o herói filho, né? Tipo, ele foi a pessoa que fez com que ele se tornasse uma pessoa que ensinou ele a andar, que ensinou ele a se comunicar, sabe? Então ele é uma pessoa muito importante, apesar dele ser esse personagem que fez o nosso Jordan Freeman. E aquele mundo sempre tem um recado, assim, sempre tem um recado. Tem um episódio que ele fala inteiro sobre a existência, o que você existe. E aí tem ele é musical, até umas coisas que eu não gosto, mas tem uma parte que o universo canta e eles falam coisas que são muito profundas, e você fica, mano, é muito bom, super, eu fiquei bem gostoso de assistir, assim. Enfim, muito legal. Vou beber que eu não sei. Eu comecei a pular corda, é muito foda, você fica pegando pular corda, sempre quer pular mais, então eu pulei 5 vezes. Mano, 5 vezes é muito legal. Mano, época de ouro, tá? Eu sinto que talvez eu seja uma pessoa minimamente interessante por causa da época do cartão que eu peguei. Caralho, sabe? Eu amo aventura, eu tenho um certo senso de humor sem noção, sabe? Tenho uma coisa besterol e ao mesmo tempo reflexiva. Eu achei muito por causa da fase do cartão que eu peguei quando eu era criança. Essas pessoas são bem latadas, são, elas são. Agora até que elas são normal, mas tem dia que elas ficam parecendo de animal mesmo caçando. Like a blood sniffing shark. Mano, você assistiu 20 episódios de apenas você já tem uma percepção de realidade diferente. Sim, e a Hora de Aventura também é uma coisa linda, sabe? Acho que a Hora de Aventura me fez muito acreditar em reencarnação, assim, no ciclo, na conexão de todas as coisas. Enfim. Eu tinha minha fase de humor duvidoso quando eu era apenas um show. Nossa, obra-prima. A Hora de Aventura é cinema, pois é, né? Essa coisa do existencialismo. É uma história tão bem construída, né? Acho que a gente tá caminhando meio pra uma coisa assim. Acho que o fim da nossa realidade vai ser o plot da Hora de Aventura. Enfim, gente, vou fazer uns risquinhos só pra eu desenhar, né? Porque agora eu tava metade já preciso escrever mensagem, preciso dormir. Vou só mandar isso, peraí. Eu acho que eles vão gigantes real do Tio Avô, mas eu nunca consegui ver Tio Avô. Achava que, nossa, eu assisti uma raiva, assim, ficava aí pelo celular, dava incômodo. Igual Clarissa Otimista. Gente, pra quem tinha feito isso, pelo amor de Deus? Odiava, Tio Avô, pelo amor de Deus. Se tiver na frente, Clarissa Otimista também, não fala comigo. Tinha nojo também, nossa, eu começava a doía em mim. Eu amo Clarissa, para. Eu acho que eu não assisti o suficiente, tá? Vendo uma macaca no meu ouvido agora, não tem muito macaca aqui. Elas foram na parede do meu prédio, elas foram na parede do prédio, assim, grudadas. Ficou legal, porque a gente gosta de ficar olhando. Elas ficam dilatadas, lembrando, não sabe, são coisas estouradaças. Então, toda vez que eu fico animado, uma coisa que eu tô, assim, com qualquer estímulo, eu fico igual realmente a Blood Sniffing Shark. Mas Tio Avô é muito sem sentido, pois é, né? É bizarro de um jeito ruim também. Enfim, gosto de Star Wars, coisa mal, nunca assisti. Também tava quando apareceu o programa do Tio Avô, que eles olhando no sofá, largado no sofá, largado no sofá, largado no sofá. Eu fico assim, mano, até a cabelo de ontem não nossa, que inferno. Mano, inclusive, o Lembro, ele tava lembrando de um comercial que passava muito no cartoon, que a gente ficou gritando muito nisso, como que era? É assim, Imaginext, um mundo de aventuras. Valeu, capitão. Vocês lembram desse comercial? Era muito foda, né? Tinha várias frases que falava. Aí vinha um caminhão, assim, aparecia uma foca 3D e falava, valeu, capitão. Nossa, eu lembro, mano, é muito legal, né? Aí ele lembrou sobre do nada, mano, ele falou assim, nossa, você lembra de uma propaganda que era Imaginext? Aí eu já tava assim, um mundo de aventura. Juro que você muito. Ah, mas é legal. Valeu, capitão. Mano, eu não me disso. Tinha aquele My Beans, tá na parada, My Beans. Eu lembro muito. Eu lembro muito dançando. Sério, isso. Lembro muito. No intervalo do sábado animado. Sábado animado. De Yellow Jackets. Comecei a ver, mas eu não terminei. Bom, vamos desenhar. Imaginext. Posso ir insalubre? Será que aqui? Oh, yeah. Vamos lá, vou pegar uma foto da Atena. Ixi, vamos mudar mesmo, comercial. Eu não sei. Teve um negócio bem legal que a gente foi no INTA também, lá na Amazônia, e lá a gente viu cutias enormes, igual nas patas de pé de cutia, igual de bode, sabe? Elas são invertidas, assim, eu acho bem interessante. A gente viu cutia, viu macaco nas árvores, vimos jacaré, vimos peixe boi comendo na nossa frente, assim, um monte de repolho, tão legal. Deixa eu pegar, eu tenho um álbum aqui de todas as fotos da Atena, todas as fotos do Murphy, que eu fico vendo, assim, saudades. Inclusive as fotos do Murphy, eu tenho 2.430 fotos dele. My baby. O peixe boi, eles são tão gracinha, são muito legais mesmo, o peixe boi é bem legal. Lá é uma área de preservação, né, além de ser de pesquisa e exposição, então eu gostei muito, um espaço bem bacana. Saudade da minha Atena, ela é tão linda, tá gostosa. Ai, gente, eu não aguento, tô olhando as fotinhas dela aqui, tá escolhendo. Nossa, uma cadela de ouro, gente, como pode? Ela que me encontrou. Todas as fotos dela estão numa perspectiva aleatória, assim, a gente tira foto dela de cima, normalmente. Olha essa, como ela tá em derrota nela. Às vezes ela fica com as orelhas pra cima. Cadela, gente, cadela dos sonhos. Se eu pudesse, eu teria ela de novo. Mas eu amo amar novos cães também, mas se eu pudesse, eu teria ela de novo. E outros cães também. Eu teria ela de novo. Tão gostoso sonhar com os nossos queridos que já se foram, né? A Atena está viva? Não, ela morreu ano passado. Ela e o Murphy. Olha aqui ela quando eu era neneca. Tem algum animal exótico que você teria como estimação? Rato, eu acho. É animal exótico? Conta. As orelhas não deram tanto. Pois é. Tem tantas fotos lindas. Desculpa, tem muitas de escolhido antes. Mas tudo bem, vocês estão acostumados com o meu silêncio, né? Às vezes não vai dizer assim, eu fico esperando. Cobra não? Ah, acho que não. Acho meio triste botar num aquário, assim. Desenho uma aranha? Ah, eu tô com vontade de desenhar minha neneca. Minha neneca teninha. Aí a pessoa vê uma fotinho dela. Mas é difícil também. Ai, que ela já tá com o rostinho branco. Ai, meu coração.
Se vocês quiserem agora nesse momento, vocês podem fazer perguntas, podem pedir conselhos, que aí eu fico lendo enquanto eu desenho, a gente bate papo. Se eu ligar de uma outra novidade, eu conto pra vocês. Não, agora as fotos dela deitadinha no cantinho que ela ficava. Minha senhora. Fez igual minha mãe vendo foto da filha. Como está a Suna? É Azura, minha cadela. Como você não deixa o luto te paralisar, eu queria adotar um novo, mas tá difícil. Então, ele é bem paralisante, mas assim, tem dias que realmente é insustentável fazer qualquer coisa, assim, pela dor. Mas, tem uma coisa que eu penso, que é, apesar dessa dor persistir e ser muito forte, a alegria que eu senti enquanto eu vivenciei a presença deles é muito maior e mais significativa. E vale a pena, sabe? Eu faria tudo de novo. Então, é sobre isso que eu penso, que apesar da dor ser muito grande, a felicidade também é ao você compartilhar a vida com um amor tão genuíno, assim. Ela lembra com o amoroso, sim. Fala sobre a vida do dia 2, eu falei logo no começo da live, né, César? Chega nesse pelos incríveis, vamos na faculdade. Giovanna, você comprou aquelas que são oversized ou as normais? Porque as oversized são muito lindas. E essas são muito legais, você gostou? Tá, deixa eu fazer essa aqui. É só ela, assim. Ela paradinha. Comprei ela assim, estão muito bonitas, né? Onde eu comprei seu livro? Na Amazon ou em livrarias online. Nem falei, você acredita que minhas amigas compraram surpresa pra mim, camiseta de olhos, tipo, não era nenhuma comemoração nem nada, que eu achei de amor. Amigas doces. Qual programa você usa pra desenhar? Eu uso o Clip Studio. Clip Studio Paint. Faz muito tempo que eu não desenho, tá? Muito tempo que eu não desenho a mesa de computador. Credo! Tá promoção na Amazon? Oba! Círculo. Fiz como ser uma pessoa menos boa demais, a ponto de deixar os outros me fazerem inventário e fazer tudo pra agradar os outros. Pra no fim as pessoas serem frias ou não fazerem questão de mim. Chegou ao ponto que eu continuo sentindo dor de uma pessoa que é muito cuzona comigo. Eu acredito que se a gente vive refém do que as pessoas vão pensar, se você tá agradando, você não consegue ser fiel a você mesmo. E a sua vida deixa de ser uma coisa que você é coerente com, assim, porque eu acredito que, independente do que as pessoas achem melhor ou adequado, o que você acredita que é o melhor pra você é o que realmente conta. Agora, se você fica pensando que os outros pensam que é melhor, você não vai conseguir se sentir verdadeiramente feliz, eu acho. Então, no fim do dia, você agradar as pessoas nunca vai levar muito a nada. Simplesmente você vai se adequar ao que as massas normalmente consideram ideal. Mas cada um é tão diferente. Então, por que se eu tô dentro dessas coisas, simplesmente vai ter uma aprovação, sendo que a perseverança da vida tá no você descobrir o que é da sua natureza, sabe? O ser humano ele tem essa coisa de ser muito diferente, assim, de ser muito único. Por exemplo, os animais, eles têm a sua natureza, né? Normalmente, eles têm seus hábitos e o ser humano, ele tem inúmeras possibilidades de explorar. Por exemplo, o rapaz do Free Solo, aquele documentário de um cara que ele faz escaladas acabulosas, sem equipamento nenhum, ele descobriu que é isso que ele ama. O ser humano ele tem essa condição adaptável de aprender e fazer funções diversas, assim. A gente pode fazer coisas que diversos animais fazem, sabe? Porque a gente tem essa capacidade evolutiva do desenvolvimento. Então, eu acho muito importante que a gente descubra o que é interessante pra gente, porque se a gente for ficar simplesmente refém da sobrevivência, a vida vai passar e você não vai se sentir feliz, você vai sentir que você teve o que, sei lá, que sua mãe teve, o que fala pras amigas de, ai, meu filho fez não sei o quê. Mas ao mesmo tempo você nunca sentiu uma verdadeira felicidade ao ter a rotina que você tem, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que ser genuíno e não tentar se adequar simplesmente ao que a gente pensa que os outros vão considerar positivo sobre nós. Porque no fim do dia, independente de você agradar eles estão vivendo a própria vida, né? E apesar de a gente ter convivência, assim, com outras pessoas e ter com quem contar, é muito cada um por si. E aí, se você for ficar, por exemplo, minha mãe ela tem diversas coisas que ela acha que são melhores pra mim. E aí, se eu for viver minha vida pensando no que minha mãe acha que é melhor pra mim, eu nunca vou conseguir ter uma felicidade plena, porque se eu não seguir essas vontades dela, talvez eu me culpabilize de alguma forma, porque a gente pensa mesmo que os pais projetam pra gente a melhor coisa, a gente pensa que a gente deve alguma coisa pra eles, assim, sabe? Assim como a gente faz com pessoas que a gente admira que quer agradar. Mas eu acho que a função dos filhos pais é apoiar acima de tudo, não o que você idealizou pro seu filho, mas o que o seu filho se identifica e se sente bem fazendo, sabe? Então, a partir do momento que você começa a viver em função do que você acha que os outros vão achar melhor, eu quero dar orgulho pra minha mãe. A sua mãe vai sentir orgulho de ter um filho feliz, assim, sabe? Não de ter um filho que seguiu o que ela achava que era melhor para ele. Então, eu acho importante você relevar algumas coisas dessa convivência e saber que as pessoas que te amam, às vezes, apesar de projetarem coisas pra você, no fim do dia, se você estiver feliz, se elas realmente gostarem de você e você conseguir comunicar isso, assim, apesar de você não achar que isso é melhor pra mim, isso eu me sinto melhor fazendo, eu acho que é isso que faz as coisas serem suportáveis, sabe? Porque se a gente viver refém do que a gente acha que vai agradar os outros, que vai ser bom, que você vai ter aprovação, e isso significa que você é uma pessoa interessante ou legal, você nunca vai experienciar a realidade humana. Vou fechar a porta. Sabe o que eu tenho pensado ultimamente, gente? Isso aqui é uma brisa, tá? Mas eu tenho pensado sobre essa realidade que a gente vive. Como a gente não consegue explicar nada do que acontece, né? Do que existe, eu vou atrás de pra tentar entender o que eu tô falando. Essa realidade é uma realidade que tudo que existe, mas a gente não tem explicação nenhuma sobre nada, tá? A gente tem explicações científicas que envolvem fórmulas, etc. Mas a gente não tem nenhuma explicação sobre o porquê a gente existe e o que é tudo isso que acontece. O que são essas rochas que flutuam, o que são as coisas que a gente não enxerga, o que a gente só tem três pontos de visão. E aí, o que eu fico pensando é que eu tenho uma mente suicida. Então, eu fico pensando, tipo, sobre essa questão de Deus ter como um dos únicos pecados imperdoáveis ser o suicídio. E aí eu fico pensando sobre o que pode ser Deus, apesar de eu, essa realidade acreditar, que é a mãe natureza e a conexão de todas as coisas, tudo uma coisa só. Eu fico pensando que talvez, é só uma brisa, tá, gente? Talvez porque a gente já conseguiu criar simulações, né? Por exemplo, Meta é uma realidade virtual, uma realidade que não existe. Então, existe uma teoria que a partir do momento que você consegue criar uma simulação, é que você provavelmente já está dentro de uma. E aí, as maricacas estão, vocês estão vendo. Eu tô gostando de muitas maricacas. Me distraí dentro do meu pensamento. Beleza. Aí, eu acredito que talvez a gente
exista uma outra realidade onde as coisas já se tornaram insustentáveis. Por exemplo, o ar ele já não é mais respirável, algo assim. E aí a gente precisa viver dentro de cápsulas. E isso não é uma forma de vida. Por isso, criar uma realidade alternativa onde você acessa e aí você consegue vivenciar essas coisas nessa realidade. Você pode, por exemplo, explorar a Amazônia. Você pode ter talentos, descobrir o que você gosta, consumir arte, sabe? Enquanto nessa outra realidade tudo já está insustentável, sabe? Né? A existência lá, ela não é mais possível, assim, sabe? De uma maneira que seja agradável. E aí eu penso que quando você se mata, provavelmente o que acontece é que você desistiu dessa coisa ideal que foi criada para que você conseguisse suportar a verdadeira realidade que já é uma coisa insustentável. E aí você decidiu sair dessa coisa que tem diversas coisas boas, assim, dentro disso, sabe? Que você pode explorar e conhecer e vivenciar. E aí se você escolhe sair disso, você não tem mais a possibilidade de voltar pra dentro dessa simulação, você tem que viver nessa cápsula limitada que é a verdadeira realidade. Sabe? E aí por isso eu tava pensando, tipo, por que isso seria a única coisa que não é perdoável? E aí eu fiquei, será que porque você sai de uma coisa que foi criada pra fazer com que você sustentasse a verdadeira realidade? Sabe? Enfim. Andei pensando nisso. Imagina. A gente pode escolher como a gente vai ser, como vai ser o seu avatar, o que você vai fazer. E aí, infelizmente, tipo, tem cenário onde a gente conduzir a viver dentro da sociedade, do sistema que a gente criou, mas você não necessariamente precisa seguir isso, existe questão de sobrevivência, a gente precisa de dinheiro, etc. Mas você tem tantas civilizações, tantas possibilidades, que eu acho que isso foi criado pra suprir uma coisa que já acabou, sabe? Não sei. Eu gosto de pensar que tudo assim dependendo do ponto de vista. Isso é só algo da nossa visão, mas eu gosto demais dessas ideias. Pois sendo assim a criação de Deus, essas pegadas como se simplesmente podia dizer pra ninguém como isso cometer isso e acabar com a simulação. Não é nem acabar com a simulação, é tipo, se desligar disso e voltar àquela realidade. Porque se você escolhe sair dessa coisa que é boa, você vai retornar. E você não vai mais ter a opção de voltar, sabe? Você vai ter que viver naquela realidade que é pior ainda, sabe? Enfim, eu não sei, tô pensando sobre isso. Eu não acho que seja só isso, mas também isso que é, né? Enfim, uma bobeira. Enfim, coisas que eu tenho pensado, aí eu compartilhar pra gente aqui poder e tal. Simplesmente coisas que às vezes se pensa, né? Obrigado por enquanto fazer ciência de música pra faculdade. Legal. Zero, XYZ. Obrigado por isso. Você desenha errado? Como assim? Rato de mouse? Não, eu desenho na mesa de digitalizador, eu uso mal pontos. Às vezes eu penso demais nisso, todo mundo realmente será que quando imagina tristeza, porque parece que não vai ir pra frente, tá só piorando. Nunca pensei que tá tudo sendo distribuído só notícias ruins toda hora. Pois é, eu não sei se você sabe, mas existe uma bomba que ela realmente pode dividir o mundo em dois. Ela foi criada na época da Segunda Guerra. E por isso que eu penso que tipo, a nossa realidade talvez seja um plot de aventura, sabe? E apesar de talvez nunca acabar, eu acredito que a natureza é tão forte que ela se renova, independente de realmente haver o fim de todas as coisas. Talvez seja o nosso fim, mas eu acredito que as coisas elas continuam e elas se repetem. E que a vida sobre conexões. Enfim. Fiz um desabafo, tem 16 anos e eu não consigo lidar com ela propriamente. E eu não consigo lidar, e eu tô com medo da própria outras coisas. Faz a pressão toda de voltar a ser como eu era antes, uma pessoa depressiva que não tinha senso no mundo real. Tudo bem você é uma pessoa depressiva que não tem senso no mundo real. Me identifico. Eu acho muito importante você buscar tratamento. Eu tô medicada, ainda assim às vezes eu tenho boas recaídas, mas é uma coisa que acontece, igual tem hipotiroidismo, tem pessoas que têm depressão. E tudo bem, essa é uma fase muito difícil da vida, sabia? Eu amo ter pesadelo, eu não sonhar com coisas horríveis assim. Mas eu odeio sonhar que eu estou na escola e eu tenho prova. Juro por Deus, eu acordo me sentindo mal, eu acordo me sentindo, nossa, eu tô assim, mano, é um pesadelo, é horrível. Eu preciso estudar, nossa, é horrível, quase horrível da vida. Pra alguns, né? Acho que pra você sim, mas tudo bem, tá tudo bem, sabe? É difícil mesmo. Acho que a gente nunca vai perceber sair uma matrix da vida, porque se você pegar uma mensagem no jogo, jogo, isso já seria uma simulação. Mas nós não vamos transferidos nessas realidades falsas, fundidos nessas realidades falsas. Eu tinha pensado em alguma coisa que eu esqueci. Acho que a gente nunca percebeu na matrix da vida, porque você pegar uma mensagem. Eu acredito. Eu acho que você deve se lembrar de quando a gente assistiu o vídeo do Greg, né? Não sei, se você não viu, assiste, porque é muito bom. Eu tô escrevendo presente, desculpa. Eu penso que as coisas, elas não. Eu penso que o passado, presente e futuro, ele é uma questão que a gente determinou pra conseguir colocar uma ordem na função da vida, mas que tudo acontece, ao invés de ser numa linearidade, eu acredito que acontece tudo num mesmo plano. E apenas a percepção que a gente tem sobre as coisas é que faz com que tenha essa organização de tempo. O tempo é uma coisa que a gente determinou a partir de coisas que a gente observou no universo e classificou como números, que são coisas que a gente inventou realmente pra ter ordem, sabe? Pra que a gente consiga comunicar e ter certa compreensão sobre as coisas. Mas eu acredito que sejam coisas que a gente inventou. E aí é apenas a forma com que a gente percebe o passado, o presente e o futuro, mas eu acredito que seja uma coisa meio da chegada, assim, que tudo acontece no mesmo lugar e é apenas a forma com que a gente enxerga que faz com que a gente veja como a linear do passado, o presente e o futuro. Mas eu acredito que acontece tudo no mesmo buraco, sabe? Tipo Arrival. Eu acredito que seja realmente uma coisa assim. É tudo uma forma de percepção. Entra, tudo bem. Eu agradeço pelos seus bits depois, que normalmente faço no fim da live. Você vai aprender a fazer, mas comigo consegue na livezinha, cidade de café, até mais. Beijo, obrigado por você. Bem que nos ajuda a sentir as coisas, por isso estamos sempre vivendo no presente. Mas imperdoável quando algo bom acaba, mas eu e você estaremos sempre naquela época. Eu advento que eu te amo, sim. Eu tô sem nenhum ritmo na vida, parece que todo dia tedioso, até porque eu larguei meus hobbies por problemas de saúde. Você tem alguma recomendação pra fazer? Eu pensei em coisas muito óbvias, assim. Mas eu não sei, eu acho que buscar coisas que te inspirem. Por exemplo, criações de coisas que você gosta de consumir. Talvez seja um bom caminho. Assim, você aproveitar que não tem sentido vontade de fazer coisas e focar numa atividade que não exija tanto de você como uma leitura. E aí, talvez, ouvir pessoas falando sobre coisas diferentes seja algo que te inspire a ter algum movimento, te desperte algum interesse sobre algo que você ainda não conhece. Eu acho que precisa ter essa busca, sabe?
Eu quero trabalhar com cinema, mas a parte de roteiro. Tenho medo de ficar desempregada e ganhar dinheiro fora da faculdade. Não sei se faço algo que dá dinheiro que eu goste. Hoje em dia nada tem dado dinheiro, né? Hoje em dia é difícil de arrumar emprego em qualquer área. Então eu acho que você já pelo menos fazer uma coisa que você gosta, porque senão, além de estar insatisfeito, talvez você nem consiga, sabe? Pelo menos você faça algo que você tem certo interesse por. Que isso traz certo conforto, senão você simplesmente refém da sobrevivência. Eu acho que querem nos falar. Chegou uma mensagem de um Bruno falando pra gente não revelar o projeto PR1. Ele não quer dividir o mundo e não podemos revelar o projeto em inglês. Que isso, cara? Oxe. Enfim. Eu tenho pensamentos confusos às vezes, mas eu espero pedir pra alguém aí faça sentido, assim. Quando eu penso sobre essas coisas, faz bem sentido. Quando eu tento repensar sobre elas pra falar pra alguém, elas saem de maneira confusa na minha boca. Alguém quer mais um conselho? Um conselho de uma amiga, eu não sou terapeuta, não. Ai, eu nem fiz uma espécie diferente que eu gosto. Mas um outro. Isso, ascendente em gêmeos, parece super astrologia, mas ascendente em gêmeos. Mas eu não curto muito astrologia, não, tipo, eu sou obrigada. Cris começou um namoro que eu comprei uma aliança pra ela, comprei a medida do dedo, quero fazer uma surpresa. Eu acho que você pode, quando você estiver na casa dela, pegar um anel escondido e medir um dedo seu. Pegar um anel dela escondido e medir um dedo seu. E aí quando você for escolher, você mede um dedo seu. De novo. Que lindo que você falou, Scout, experiência com publicidade. Você realmente se imaginou muito, coisa boa. Tem jeito pra coisa. Tô lendo mensagem de vocês. Aí depois quando uma pública fizer, e vai tomando. Nem sempre pra me enganar, não sei se agora é segredo. Mede no dedo. Se ela faz musculação, só faz por estética. Eu só faço pela saúde mental mesmo. Cris, eu preciso de um conselho. Sabe o Arthur Menino que sempre fala nas lives de 2003, 2024? Então, assim, tem meu amor, daqui foi meu primeiro amor, primeiro amigo. Nós nos conhecemos, era na creche. Mas esses dias eu tô mexendo no Insta e eu postou notas com a música de TV do Lua Santana. Escreve perfeitamente na situação de afastamento. O que eu faço? Eu acho que você poderia perguntar, porque senão você não vai saber. Talvez mandar e perguntar assim. Caramba, essa música é super forte, tem uma razão pra você escolher, assim, eu acho que vai perguntar. Cris, eu queria começar a conseguir contar assim pros outros, mas é muito difícil pra mim. O que eu faço? Sempre guardei tudo pra mim, uma coisa muito grande, não consegui desabafar. Eu sempre fui uma pessoa assim também, eu não podia desabafar, né, no caso, porque tipo assim, eu falava, não, eu sou amiga e tal, você pode contar tudo pra mim, eu contava manicomia. É uma situação. E aí eu passei a realmente guardar tudo, sabe, reprimir sentimentos e... É muito difícil você se relacionar com pessoas tendo esse estado, sabe? Então eu acho muito importante que você encontre alguém, algum amigo com quem você realmente se sinta confortável e confiante, porque isso faz toda a diferença, sabe? O ambiente que você tá. Porque é muito gratificante, assim, você deixar de simplesmente ignorar as coisas que acontecem pra vivenciar, apesar de ser uma coisa dolorosa, muitas vezes, é uma coisa muito necessária pra evolução, assim, ter essa percepção. E ainda mais quando você tem alguém que pode ser honesto com você, se você estiver tendo comportamentos que não são positivos, assim, que são, muitas vezes, você nem percebe que estão sendo destrutivos, ou... Tô tentando desenvolver essa palavra, eu tô pega com o olho, porque eu preciso fazer eles iguais e eu não consigo. Você saber que tem alguém que, por exemplo, não é alguém que cria expectativas sobre você como sua família. Sua família desde que você nasce pensa, às vezes, em coisas que gostaria pra você. Agora, se você tem alguém que você conhece, que é uma pessoa que tem a própria individualidade, não te criou, você... Eu acho que é uma questão de ambiente, de você se sentir confortável pra compartilhar. Mas eu, por exemplo, eu consegui fazer isso aos 20 anos de idade. Eu consegui conversar com pessoas que não fossem a Roberta, depois eu saí da casa dos meus pais, sabe? Porque eu tinha um bloqueio muito grande. Então, é uma coisa que talvez você conquiste com o tempo. Porque na prática é muito difícil, talvez aos poucos, assim. E tem alguém que você confie, que não exista essa coisa do temor, sabe? Alguém te respeite enquanto indivíduo e não te veja como uma criação própria, sabe? Um ambiente familiar é muito difícil por conta disso. Quer entrar no da escrita, então, uma dica? Escreva. Isso, passando por um período chato. Sinto que minha relação amorosa atual, a importância para o outro diminuiu. Isso porque nem chegamos a começar a namorar porque ele tá preocupado de não conseguir conciliar a faculdade de trabalho e ainda tem um namoro. Porque ele passa o dia todo fora de casa, chega às meia-noite e ainda está lá dele 6 por 1. Sei lá o que pensar. Tem que sempre ser compreensível do espaço dele e com calma as coisas. Realmente uma situação muito difícil, assim. Existe essa coisa dos jovens, assim, de não ter um cenário adequado para que você consiga dedicar tempo pro relacionamento. Porque o relacionamento exige manutenção, esforço, encontros, tempo, e uma escala 6 anos com faculdade de trabalho. E se é uma pessoa deixou claro, assim, que não queria começar a namorar por conta dessas questões, porque realmente provavelmente vão ter problemas, sabe? Com a questão de tempo, necessidades. Às vezes ele percebe que o que você procura é o que nesse momento ele não pode dar. Então acho que só realmente ser compreensível que vocês nem chegaram a namorar, né? E relacionamento realmente exige tempo e esforço. Então talvez em algum outro momento, sabe? E tudo bem a pessoa ver com menos importância que você, porque ela tá com outros focos, sabe? Outras prioridades como a faculdade de trabalho e o próprio desenvolvimento, talvez ela busque por uma estabilidade antes de querer se comprometer, sabe? E isso é muito compreensível. Então,
Eu acho que você busca um relacionamento que essa pessoa não pode entregar, que você não insista nisso porque você vai se machucar. Você vai criar expectativas de que essa pessoa talvez mude, talvez ela se dedique nesse tempo que tem sobra, mas talvez seja muito, sobrecarregue muito, assim, sabe? E ela não quer esperar ela porque pode se tornar uma coisa exaustiva, apesar do relacionamento ser uma coisa positiva. A maioria, né? A maioria não sei também, não sei se tem mais relacionamento muito bom hoje em dia, mas eu achei isso, comunicar e respeitar. Se a pessoa não quer, eu acho que não vai insistir, sabe? Mas existem cenários onde, por exemplo, quando eu comecei a me relacionar com o Lando, ambos não estavam procurando um relacionamento, estavam buscando não se envolver. E aí acabou acontecendo, sabe? Mas agora essa pessoa, ela realmente tá assim há algum tempo e ela parece não tá caminhando pra outro aspecto. Eu acho que se você busca um relacionamento, é bom partir pra outro, sabe? Do que tentar buscar por algo em alguém que é uma coisa que simplesmente você espera e a pessoa não pode dar. Você vai acabar se frustrando sozinho. Oi, Vitória. Então, beijo, obrigada por vocês aí. É realmente muito difícil, nem com a minha terapeuta eu consigo contar as coisas que eu sinto. Eu já passei por essa fase quando eu tinha 13 anos e comecei a fazer terapia. Eu admitia pro meu terapeuta, assim, por uma questão de impressão mesmo, de pensar sobre ele falar com os meus pais, sabe? Porque às vezes quando é terapia de pessoas jovens acontece isso, do feedback pra família, né? Então eu não conseguia compartilhar as coisas e é realmente um que exige muito tempo pra ser tratado, pelo menos comigo aconteceu assim, sabe? E eu comecei a lidar com isso bem recentemente mesmo, de conseguir falar as coisas, sabe? E não projetar alguma reação que eu espero que a pessoa tenha simplesmente pelo compartilhar o que eu tô dizendo. Acho que é uma coisa que deve ser trabalhada com o tempo, mas que ela pode ser alcançada, de experiência própria. Por isso eu não deixo claro pros meus amigos que eu sou mente aberta, que escuto tudo que eles me falam, e os amigos têm uma dificuldade de desabafar com eles, eu com eles. Exato. É aquela coisa assim de pessoas que temem que algo dê errado, sabe? Assim, tem medo de falar tal coisa, tem medo de fazer tal coisa dar errado. Eu acho que o papel dos amigos é realmente, às vezes, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa que parece prejudicial, assim, tentar conscientizar, sabendo que a sua verdade não é absoluta, mas como uma opinião, assim, se a pessoa pedir. Mas é aquela coisa de, tipo, ao invés de falar, vai dar tudo certo, eu acho que é muito se as coisas não derem certo, eu vou estar aqui com você, sabe? Eu acho que é mais por buscar por pessoas que sejam assim do que tem esse outro tipo de pensamento relacionado a expectativas, sabe? Sistema de perda da consciência, sinto por sentir, mas no momento parece algo limitado. Entendo que é necessário a pessoa ter um suporte de outras pessoas mais próximas. Como assim, entendo que é necessário a pessoa ter seguir suas relações com você, e que eu não posso ser o porto seguro dela pra tudo. Inclusive, ser o porto seguro de alguém nem é uma coisa legal, você ter alguém com quem contar, mas acho que da forma que você tá falando parece uma relação de exigência e dependência, assim. Mas eu não sei se eu sentindo isso muitas vezes me comparando. Acho que a baixa autoestima é o início de tudo. Eu acredito que sim. Ou uma questão de observação excessiva, assim, de tentar analisar comportamento, de pensar nas pessoas que a gente não forma por causa disso. Acho que você tem que ser um pouco da sua cabeça de percepção e confiar, porque relações elas se constroem dessa forma. Não com confiança em coisas que realmente não fazem sentido, sabe? Normalmente ciúmes é bem racional. Então, é uma coisa que é bem prejudicial para relações também. Então, eu acho importante você ter em mente que se a pessoa ela tá com você, porque ela quer. E se alguma coisa de errado acontecer, como, sei lá, uma traição, não é porque ela tem algo de errado com você, sabe? A sua performance, o seu amor, ele não depende da forma com que a pessoa recebe isso. Então, se algo de errado acontecer, isso é respeito do outro, e não a seu respeito, sabe? Então, eu acho que tendo isso em mente, as coisas ficam um pouco mais simples. Mas eu acho que o ciúmes, ele é categorizado como um comportamento de controle. E eu não sei como um comportamento de controle pode ser uma coisa positiva numa relação amorosa, sabe? Em relação paternal, onde você cria a pessoa e etc. Eu acho até que tudo bem, né? É uma coisa compreensível. Agora, se é uma outra pessoa que sempre teve uma outra vida, e aí você vai lá e começa a querer observar, já que você sabe o que a pessoa tá fazendo, independente da dia, você suspeita, isso é uma forma de não ver ela como um indivíduo, sabe? Enfim, eu acho que é só ruim e que não existe nada de positivo sobre isso e que se você tiver com alguma questão, pode ser conversado, mas quando você percebe, tenta reprimir realmente, porque uma hora vira hábito se você reprime esse sentimento. Parece uma coisa ciúmes é uma coisa de controle e dependência, sabe? E não existe nada de positivo sobre isso. Eu acho que uma coisa importante é sempre determinar, você realmente conversar com a pessoa assim, você sente que em relacionamentos com pessoas ainda se sentem atraídas por outros, ouvir realmente opiniões assim, sinceras, pra saber como você vai lidar com aquilo, talvez você, não sei, tem pessoas que têm relacionamentos abertos, assim, e é tudo uma coisa de comunicar, sabe, de você realmente entender como o outro se sente a respeito de estar em relacionamento. Eu acho que é só esclarecer essas coisas, porque ciúmes é muito racional, e é muito prejudicial para relações, então, eu acho que a insegurança, ela é uma boa partida pra isso, e que é bom você reprimir, eu acho que é bom reprimir ciúmes, não leva nada além de conflito, desconfiança e enfraquecer a relação, sabe, desgasta muito, assim. E acaba sendo, de certa forma, ofensivo pra pessoa que tá ali sendo, a vítima do ciúme, sabe? Eu falo, eu tô aqui me dando de corpo, você ainda tem essas questões, sabe? Acho que é uma coisa que só atrapalha. Qual o nome do doguinho? É Atena. Como essa alimentação tem uma dieta específica, eu procuro ser mais saudável. Eu como coisas padrões, assim, desde sempre. A minha mãe, ela sempre fez arroz, mistura e uma saladinha, uma coisa assim. Então, eu normalmente como arroz, frango e um pedaço de brócolis. Durante a tarde eu tomo um cappuccino, à noite eu janto a mesma coisa e como uma fruta. Minha refeição alimentar é bem boa. Então, é bem variada e eu tenho uma certa disciplina. Tem semanas, assim, que eu consumo muito delivery e aí eu sinto mudanças no meu corpo, assim. Mas é sempre básico, assim. Um pouco de carboidrato, uma batata palha e uma mistura. A maior parte das vezes eu amo legumes.
Você pensa sobre isso, psicólogo dá um feedback pra família, eu acho bem paia. Eu acho bem paia enquanto pessoa que desabafava e o psicólogo dá um feedback. Mas é porque eu acho que seria uma coisa boa se a família recebesse feedback e trabalhasse com isso pra melhorar a relação. E não simplesmente julgasse a criança pelo que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que o feedback é importante desde que os pais saibam como lidar com o feedback, sabe? Porque é foda, mano, se você expõe as coisas, se os pais eles soubessem, e aí eles guardassem, assim, isso, assim, tá sabendo isso que tá acontecendo, vamos tentar trabalhar juntos, e agora que isso tá acontecendo, beleza. Só que aí não, a pessoa chega e vem te cobrar sobre o negócio que você falou na terapia, só pra tentar entender, aí é foda. Então eu acho que tem certa base, mas ao mesmo tempo, a forma com que aconteceu foi pai, mas aí é mais pela reação, pela reação familiar. Questão do relacionamento, vou fazer 17, e nunca tive nenhuma experiência amorosa, e ultimamente sempre me muito. Antes eu não pensava nisso, mas com toda a pressão em volta do primeiro beijo de paixão, é muito difícil me convencer que não tem nenhum problema comigo. Não tem nenhum problema com você não, gente, todo mundo tem experiências diferentes ao longo da vida. Eu, inclusive, comecei isso cedo, e como eu daria de tudo, assim, pra ter começado mais tarde, sabe? É muito problemática essa questão precoce, sabe? Eu acho uma coisa bem positiva você ter uma certa idade onde você já tem bastante consciência, e você pode ter mais consciência da forma que você está se relacionando com as pessoas, sabe? Você não é manipulável, como seria uma pessoa de 12 anos. Então eu acho isso uma coisa positiva e não existe necessidade de relações amorosas, né? É uma coisa que é boa, mas que a vida não depende disso pra seguir. Então existe essa pressão do, você é uma pessoa legal e atraente, se você já se relacionou, se as pessoas te desejam e tal. Mas não, sabe? São uma série de fatores. Então acho que não pensar que tem nada de errado com você, sabe? São só experiências diferentes e eu, inclusive, considero isso uma coisa bem positiva, que você vai ter uma certa idade onde você já tem mais consciência pra escolher com quem você vai se relacionar, se você quer se relacionar, se você quer, sabe? Buscar por alguém que busca as mesmas coisas que você, eu acho que é importante. Mas sem forçar também, porque as coisas acabam acontecendo, sabe? Muitas vezes quando a gente pensa muito, a gente acaba ficando nessa cobrança e deixa simplesmente perceber as coisas acontecendo, sabe? Ninguém não dá planeta Cambulo com minhas letras, não da desilusão. Não é como mudar o mundo, ele já composto declarado com sua melodia melancólica. Um canto desesperado. Essa canção diabólica, onde amar e ser amado se tornou algo importante. Um mundo que não sabe amar. Meu coração continua relutante, uma alma solitária. Só queria ter alguém, mas é impossível nesse mundo. Ninguém, amo ninguém. Que lindo. Não sei se você concorda simplesmente, mas é uma coisa que faz sentido na minha pensamento. Falou. Tô vendo a mensagem de vocês. Eu conheci um poema bem interessante recentemente. Posso ler pra vocês? Ele fala sobre essa coisa de ser lúcido, pensar sobre... Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Será que eu me mandei no data? Ele fala sobre essa consciência ativa das pessoas na espera e do que é existir. Legal. Eu vou ler pra vocês vão entender melhor. Se eu encontrar aqui. Tá no meu histórico do computador, às vezes você consegue pegar. Ah, tá aqui. Boa. Vou ler pra vocês, ó. Ele é de Álvaro de Campos. Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, e se vê na cara. Simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, num gesto largo, transbordante, dei-lhe tudo quanto tinha, exceto, naturalmente, o que estava na algibeira, onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado. E romantismo, sim, mas devagar. Sinto urna simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. Sim, eu sou também vadio e pedinte. E sou também, por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É estar ao lado da escala social. É não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida. Não ser juiz do Supremo, empregado certo, prostituta. Não ser pobre e avaler, operário explorado. Não ser doente de uma doença incurável. Não ser sedento de justiça ou capitão de cavalaria. Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais dos novelistas, que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas. E se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso supor. Não, tudo menos ter razão. Tudo menos importar-lhe com a humanidade. Tudo menos ceder ao humanitarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Eu acho que isso diz bastante sobre a gente ser condicionado a viver de certa forma. Sobre não ser adaptável às normas da vida, assim. Você ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É simplesmente você condicionar essas coisas que parecem incontroláveis, sabe? Sim, ser vadio e pedinte, como eu sou, não é ser vadio e pedinte. O que é corrente? É ser isolado na alma. E isso é que é ser vadio. É ter que pedir aos dias que passem e nos deixem. Isso é que é ser pedinte. Eu acho que isso diz bastante sobre você ser isolado na alma, é você ser genuíno à sua natureza, sabe? É pedir aos dias que passem e que as coisas aconteçam. Sem que você se culpe ou fique se martirizando, pensando em o porquê as coisas estão acontecendo de determinada forma, sabe? É você viver condicionado à sua existência. Tudo é mais estúpido como Dostoiévski ou um Locke. Tudo é mais ter fome ou não ter que vestir. E mesmo que isso acontece a tanta gente, que nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vadio e pedinte a valer. Isso é no sentido translato. E estou me rebolando numa grande caridade por mim. Eu acho isso interessante. Coitado do Álvaro de Campos. Tão isolado da vida, tão deprimido nas sensações. Coitado dele, enfiado na poltrona de sua melancolia. Eu me sinto uma pessoa bem melancólica assim, mas... Coitado dele, que com lágrimas autênticas nos olhos, deu hoje, num gesto largo, liberal e moscovita, tudo quanto tinha. Na algibeira, em que tinha pouco, àquele, pobre que não era pobre, e tinha olhos tristes por profissão. Eu gosto disso, porque é um poeta, e disse que tinha olhos tristes por profissão, me identifico assim. Enfiado na poltrona de sua melancolia, digo... Na incompreensão do porquê as coisas devem seguir determinado sentido, sabe? Se não as conexões do existir, com o que você se conecta. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa. Coitado dele, que tem tanta pena de si mesmo. Isso é interessante, né? Tanta pena de si mesmo. A gente às vezes fica nesse martírio do porquê existir, de ninguém se importa, de ter que agradar. E sim, coitado dele. Mas coitado dele, de muitos que são vadios e vadiam, que são pedintes e pedem, porque a alma humana é um abismo. Eu é que sei. Coitado dele. É um prego do Fernando Pessoa, né? Mas eu entendo uma pessoa falar isso sobre ela mesma, sabe? Eu é que sei, coitado dele. Mas coitado dele,
e de muitos que são vadios e vadiam, porque a alma humana é um abismo. Que bom poder me revoltar num comício dentro da minha alma. No comício dentro da minha alma, acho que são as condições que são aplicadas desde sempre, que são as coisas que a gente é condicionado a ver e buscar, mas até nem palavras sou. Nem tenho defesa de poder ter opiniões sociais. Não tenho mesmo defesa nenhuma. Sou lúcido. Não me queiram converter à convicção. Sou lúcido. Já disse. Sou lúcido. Nada de estéticas no coração. Sou lúcido. Merda. Sou lúcido. É isso. Eu amo esse poema. Conheci recentemente, né? Mas eu acho muito interessante que bom poder me revoltar num comício dentro da minha alma. Assim, você se libertar e aceitar as contradições e coisas humanas em busca do que você almeja mesmo, mas até nem para se você vê na pena de você não poder fazer as coisas, porque onde você existe, tudo vira tiro. Então não tenho mesmo defesa nenhuma. Sou lúcido. Você tem a consciência, sabe? Não tenho defesa de poder ter opiniões sociais. Sou lúcido. Você tem noção das coisas que acontecem. Você sente pena de si mesmo por ter que viver dentro de algo que você não concorda. Então você pode se revoltar com isso dentro da sua alma. E é muito difícil existir quando você tem essa consciência, quando você é lúcido. Então, merda, sou lúcido, sabe? Não me queiram converter à convicção. A convicção de que isso é certo ou errado. Já disse, sou lúcido. Nada de estéticas com coração. Legal? Chama prisão por mim, vem ter comigo numa rua da baixa. Isso foi. Atena. Tô com muita saudade. Legal que eu saí nessa noite. Pensar que essa madrugada a gente tava junta e eu vi ela do lado da azul, nos meus sonhos. Eu amo o fato de sonhos existirem, mas calma, eu também. Que bizarro, sabe? Eu poder encontrar uma mulher Atena. O que são sonhos, né? Isso é muito surreal. E eu tenho tanto sonho com o Apocalipse Zumbi, tanto sonho, tanto sonho. Inclusive, eu não sei se em uma live eu contei da história que eu sonhei no navio cargueiro de Apocalipse Zumbi, eu coloquei ela na história do livro. Eu acho legal que o meu subconsciente às vezes trabalha por mim. Eu durmo e acordo com trabalho feito. Pra mim parece realmente irreal. Pra mim também, né? De uma outra coisa. Às vezes eu tenho a impressão que realmente é uma outra coisa, assim. Tem sonhos muito vívidos e aleatórios, assim. Esses sonhos com zumbi são lúcidos, tem alguns que são. Mas apesar de meus sonhos são lúcidos, sempre que eu tô consciente de que é um sonho, eu nunca tento mudar ele, porque eu nem penso sobre isso enquanto eu tô sonhando, eu simplesmente fico, caralho. Quando eu tenho noção de que eu tô tendo um sonho, eu só fico julgando ele, tipo, caralho, que foda. Eu não fico tentando controlar, eu vou deixando ele existir. É um mundo totalmente criado pela nossa mente, pois é. Os meus piores pesadelos são que eu tenho que fazer prova, né? Eu tenho que estudar pra fazer prova. Eu juro por Deus, gente, isso me faz muito mal. Ter que estudar pra fazer prova, isso me faz muito mal. Sou traumatizada do colégio, assim, traumatizada. E os piores pesadelos do Lano, ele sempre sonha que ele levou os gatos dele pra algum lugar, tipo pro shopping, e ele perde os gatos. Ele sempre tem esse pesadelo. Aí ele acorda e fala, eu sonhei que eu perdi os gatos. Aí esse é o pesadelo padrão dele, ele botou os padrões que eu tenho que fazer prova e eu não tô conseguindo estudar. Juro. Mano, nossa, isso é muito angustiante, eu acordo assim. É muita pressão, mano, é muita pressão. Eu odeio, não consigo estudar, tipo, eu fico assim, nossa, mano, eu tenho prova, e eu tenho que fazer um monte de coisa nos sonhos, nossa, nem o seu pior pesadelo dele. Pois é, e aí eu não consigo, tipo, ele vai levar um zig na trilha, na natureza, sabe? Mano, que você levou eles, aí eu fico, não sei, que você perdi eles. Juro. É muito engraçado. Eu tinha um pesadelo que eu matasse meu pai, mas eu não fomos perfeitos, eu tava uma criança pra substituir eles, fiquei preocupada durante a semana sobre realmente acontecer, foi muito nada. Mano, tem um pesadelo que eu lembro que eu acordei perturbada, que, na verdade tem dois, né? Eu já acho que 1000 vezes, que foi uma vez que eu sonhei que eu fui pra casa da minha avó, aí meus pais eles sempre iam pra casa da minha avó, aí eles tinham ido antes, eles tinham me deixado dormindo, aí eu peguei um Uber, cheguei lá, aí eles sempre iam na feira, né? Quando eu tava na casa da minha avó, porque a feira era na frente da casa dela. E aí, eu cheguei e falei, meus pais, aí minha avó falou, eles estão na feira, se você quiser ir almoçando, aí eu já fiz carne de panela. Aí eu comi carne de panela, fiquei, caralho, vó, mandou muito nessa carne de panela, delícia. E aí eu terminei de comer, bati uma pratada, elogiei, aí eu fui ao banheiro, na hora que eu abri a porta, minha mãe tava esquartejada e tinha um pedaço da coxa dela, assim, faltando, não tinha visto uma pessoa esquartejada, tipo, nem um fio, nem nada. E aí eu vi minha mãe, assim, pedaços, eu comi a carne dela e elogiei. Esse me perturbou. E aí teve um outro que eu acordei e os meus pais não estavam em casa, aí estavam um clima super estranho lá de fora, tipo, sabe quando você tava meio cinza, meio vermelho? Aí eu acordei, aí eu falei, eu levantei, meus pais não estavam em casa, falei, oxe, meus pais não estão em casa, né? Sei lá onde eles estão, devem estar por aí, eu vou tomar um banho. Aí eu fui tomar banho, aí eu ouvi o telefone da sala tocando, o telefone fixo. Aí eu, não deve ser nada, né? Aí parou de tocar, aí tocou de novo, aí eu falei, mano, será que são meus pais tentando falar alguma coisa, né? Que eu tô sem celular. Aí eu fui sair do banheiro, aí eu saí molhada assim mesmo, tipo, eu ia voltar pro banheiro depois, eu saí, tem o telefone. Aí, na hora que eu botei o pé pra fora, assim, do banheiro, tinha uma criatura na sala de casa parada, assim. E eu não sei se você conhece a forma original de um doppelganger, mas é como se fosse um alienígena, assim. E aí tava parado, e era bem forte, assim. E aí eu lembro de ter saído, o telefone ainda tá tocando, e eu ficar olhando, assim, ao Zig gritando. E eu ficar olhando, assim, pra essa coisa por, mano, não sei, uns 3 minutos, assim, 3 minutos consecutivos olhando pra essa coisa. E aí eu lembro dela se movimentar e eu acordar. Quando eu acordei, o céu ele tava meio cinza, meio vermelho. Meus pais não estavam em casa. Aí eu fiquei assim, nossa, a vida é louca, né? Aí eu, beleza, vou tomar um banho pra acordar, né? Fui tomar banho, o telefone toca. Aí eu assim, não. Aí o telefone toca de novo. E eu assim, não. Aí eu continuei tomando banho e nada aconteceu. Depois meus pais chegaram e ficou tudo bem e tal, mas... Isso foi tenso. Esses sonhos foram bem sinistros. O bicho esperando na sala, tipo, ela não veio falar que ela ia vir, pois é, né? Eu assim, ó, será que eu teria morrido nesse dia? E aí o sonho que eu tive fez com que eu morresse por uma criatura? Eu queria morrer de criatura. Imagina que legal, isso é um bom filme pra mim, né? Imagina, vocês aí que me conhecem e tal, sabem de todos os meus gostos. Um dia eu apareço uma notícia de que eu morri de uma forma bizarra, assim, sobrenatural, tipo, você fala, mano, nenhum ser humano conseguiria ter feito isso. Imagina. Ia ser um filme legal, tá? Vocês vão investigar, vocês vão escrever um conto. Motivo da morte, criatura. Ai, porque eu queria.
Eu achei que ia ser da simulação. Não, isso aí tem outro plano. Vai a Atena. Tipo, esse sol desse Glow. Mano, legal. Que sonho, tá? Que sonho. Se eu pudesse viver no sol desse Glow, eu viveria. Eu amo isso. Cara, esse filme me chocou porque eu já tava crescendo cidade. Quem me atingiu, foi muito bom. Mano, ouro, né? Ouro, né? Eu amo esse filme. Você acha que existe perdão pra traição? Mano, não, eu não conseguiria, né? Tem muita gente que, tipo, às vezes faz isso pra... Ah, não, são sonhos, termos, etc, era isso, ah, tô doidão e tal, mas eu não conseguiria, mano. Eu não experimento. Tem duas coisas que não dá, tipo... Traição e término. Tipo, você terminou, mano, não volta, não volta. Eu fui matado por traição por aí. Sem desenhar monstros, lembro de ficar desenhando bichos antigas, tentando imaginar como os monstros interagiam com os meus, tipo, ecossistemas e tal. É legal, eu faz muito tempo que eu não desenho monstros. A última coisa que eu fiz foi o Natalino, que eu fiz com uns amigos, que é uma criatura de Natal que aparece só quando você tá maluco de sei lá, você tá maluco, você alucina, e aí você vê o Natalino como uma criatura que só aparece no Natal, e aí ele aparece em você e você fica obsessivo com ele porque ele é demais, e ele é tipo um inseto, e aí foi a última coisa que eu fiz com uns amigos. Mas eu sempre não faço criatura nenhuma. Da hora, eu queria ver isso. Tem uma pessoa aqui também, num prédio, ela sempre fica com uma TV numa tela azul, é uma tela azul que brilha muito, muito, muito. O que mais? Alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Já vou parar aqui o desenho. Não que eu tenha terminado, mas é porque eu preciso escrever ainda hoje. Já tô várias horas em live, hein? Gostaram? Eu preciso sempre luz vermelha no quarto de madrugada, todos os dias, como 5 horas que eu desligada, porque eu preciso de um presente assim. Mas é, isso também. Eita. Essa semana eu achei que tô perdido na frente da escola do meu irmão, ele é do papaizinho, Raul, o nome dele. Amei, Raul. Realmente chamado Raul, eu amo esse nome. Como você escolheu o nome da Atena? Então, a Atena apareceu uma noite que a gente tava comemorando Halloween no sítio da minha avó. E aí, antes dela aparecer, tinha entrado um outro cachorro. E aí, esse cachorro era um macho, e os amigos que eu tava tinham dado o nome pra ele de Poseidon. Não sei porquê, uma bobeira assim. E aí, Nossa, tem toda a desenho com a cidade bem baixa. Tudo bem. E aí, a Atena apareceu um pouco depois. E aí, como eu tinha dado o nome pra esse cachorro de Poseidon, eu chamei a Atena de Atena. E aí ficou. Gente, eu não vou me estender muito aqui, eu preciso jantar, preciso escrever, mas olha como ficou. Peraí que eu vou espelhar a imagem, porque a minha câmera tá espelhada. Tem algumas coisas que eu podia mudar, hein? Não tá perfeito. Eu também precisava fazer as coisas, ela pra ficar realmente parecida, assim. Mas tá parecidinho, né? Eu não sei. Acho que eu podia mudar um pouco o olho de posição, não sei. Uma bobeirinha, fazer muito tempo que eu não desenhava, gente. Foi só uma coisinha. Você vai continuar indo pra live? Eu precisava fazer sombras, eu fiz só a line, né? Isso aqui é só uma linha e ainda tá bem precário, porque eu fiz em pouco tempo, né? Mas enfim. Gente, acho que é isso. Eu vou agradecer aos subs, vou agradecer aos beats, todo mundo que compartilhou. E é isso, gostei de ficar com vocês esse tempo. Tava com saudades. Próxima live quando? Não tenho planos. Mas espero que em breve. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Vocês descansem, que vocês tenham se divertido um pouco nessa live. E que a gente se veja na próxima. Eu vou postar umas fotos agora com o Boto. Vocês vão no Insta comentar? Com o Boto cor-de-rosa. Eu preciso escolher uma música. E eu vou postar com uma montagem dupla na primeira imagem. Então talvez não engaje tanto. Então vocês dão uma olhada, por favor, porque se tiver bastante engajamento nos 3 minutos, a foto é mais entregue para outras pessoas.